Alô a todos, boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live da Tula. Estas lives têm como objetivo empoderar-vos, tutores, cuidadores, famílias dos nossos animais de estimação, para que vocês tenham cada vez mais conhecimento, cada vez mais autonomia, cada vez mais capacidade de poderem cuidar mais, melhor, mais cedo dos vossos animais. Eu acredito numa medicina veterinária mais saudável, mais focada na saúde. Óbvio que tratar a doença é muito importante, mas eu acredito que seremos todos muito mais felizes, médicos veterinários e tutores e animais, se efetivamente nós tivermos mais possibilidade de fazer medicina preventiva, mais possibilidade de detectar os problemas precocemente e que poderemos viver vidas mais saudáveis, mais longas, porque as vidas dos nossos animais são efetivamente demasiado curtas. E esse é o objetivo então da nossa Tula, da parte da Tula que se dedica a empoderar os tutores. E como eu tenho vindo a dizer, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, nós precisamos de ajuda, eu preciso da vossa ajuda. Vocês aprenderem, quererem saber mais, divulgarem todo este conhecimento é fundamental, porque nós nunca sabemos se a pessoa mais próxima de nós, se a pessoa que mora no nosso bairro, se a pessoa que trabalha connosco está a passar por uma situação difícil com o seu animal, ou se até tem curiosidade de como é que pode efetivamente prevenir problemas de saúde e até já passou por situações com outros animais, mas não sabe como fazer diferente. E é isso, cada um de nós pode efetivamente fazer a diferença na vida do outro. E é por saber que nem toda a gente vive a uma distância relativamente próxima da Zenvet, que nem toda a gente tem a possibilidade de vir a uma consulta ou fazer inclusivamente uma consulta via remota, que estas lives e esta plataforma da Tula é extraordinariamente importante. Tudo aquilo que nós pudermos divulgar, ir ao encontro daquilo que são as vossas necessidades, é muito importante que vocês também nos partilhem, que nos deem um feedback. Porque nós ouvimos já quase há 20 anos que se soubéssemos mais cedo, se eu tivesse conhecimento de como fazer as coisas de outra forma, que efetivamente nós podíamos divulgar também um bocadinho mais para que as pessoas pudessem ter acesso, e nós não queremos isso, nós não queremos tutores que apenas consigam obter informação já numa fase muito avançada dos problemas, quanto mais cedo melhor. E basicamente é isso, é mesmo muito, muito importante pedir a vossa colaboração, o vosso apoio, a vossa participação, e por isso mais uma vez obrigada por estarem aqui para mais uma live. Esta live é super, super importante porque é sobre doenças autoimunes. E dizer que doenças autoimunes são tão importantes porque a maior parte delas estão na origem das doenças oncológicas, dos cancros dos nossos animais, sendo que mais de 20% dos nossos animais têm doença oncológica hoje em dia, muitos deles desde muito cedo, sendo que o cancro neles é tão agressivo, é tão difícil e tão doloroso como é no ser humano. Saber sobre doenças autoimunes, saber como prevenir as doenças autoimunes, como reconhecer as doenças autoimunes é extraordinariamente importante. Eu não sei se vocês sabem, mas mesmo no ser humano, fazer o diagnóstico de uma doença autoimune, regra geral, demora cerca de 5 anos. 5 anos de uma vida que o ser humano, não é, queixa-se porque pode falar, porque pode procurar, tendo autonomia para o fazer, ajuda a pesquisar, e ainda assim demora em média 5 anos. E um animal muitas vezes passa uma vida inteira em que tem um diagnóstico de cancro e nem na altura em que tem esse diagnóstico de cancro é entendido que na base e por trás desse diagnóstico de cancro que efetivamente há ou houve um problema autoimune. E se nós queremos tratar o cancro, porque um dia alguém nos diz assim, o seu animal tem cancro, e nós ficamos sem chão, não é? Porque é isso que sentimos. Se nós queremos tratá-lo, se nós queremos ser eficazes, se nós queremos ter resultados, nós temos que ir à origem. E a origem não é aquela massa, a origem não é aquele tumor. A origem é todo o processo inflamatório, muitas vezes um processo já autoimune,
que se instalou, que criou e gerou muita inflamação no corpo. Só que o que acontece é que, das duas uma, ou essa inflamação foi suprimida pelos medicamentos, foi suprimida pelas estratégias de diminuir sintomas, mas continuou lá dentro como uma pequena chama, não é? A aquecer até vir ao de cima, ou então foi efetivamente rotulada como sendo outro problema, como sendo um problema que não tem relação com essa tal doença oncológica. Eu posso-vos dar muitos exemplos de doenças oncológicas cujas histórias clínicas têm a ver inclusivamente com processos alérgicos, com animais que se coçam, falámos isso na última live, e essa inflamação é efetivamente o precursor de tudo aquilo que nós vemos hoje em dia acontecer. E então, se nós queremos evitar esse diagnóstico, se nós queremos evitar chegar a esse sítio tão difícil da doença oncológica, nós temos que conhecer os sinais, os sintomas e perceber a urgência de tratar de formas que respeitem mais o paciente, que respeitem mais o organismo, essa inflamação associada às doenças autoimunes. Então, muito importante dizer que há doenças autoimunes que podem ter uma natureza genética ou congénita. Isso quer dizer que genético é algo que é herdado, portanto há de haver uma história familiar a algures, apesar de muitas vezes podermos não saber isso nos nossos animais. Congénito quer dizer que durante o desenvolvimento embrionário, naquele animal em específico, o que não tem necessariamente a ver com os outros animais da ninhada ou inclusivamente com a história familiar, que naquele animal em particular houve alguma coisa que despoltou uma alteração a nível genética que depois, após o nascimento, se vai manifestar então no seu desenvolvimento. E uma pergunta-chave super importante para qualquer um de vocês esteja a ouvir desse lado, agora ou mais tarde, para se colocarem sempre e para se questionarem sempre é: surgiram sintomas antes ou depois de 1 ano de idade? Quando os sintomas surgem antes de 1 ano de idade, e podem ser sintomas vários, que olhando de uma forma crítica à história clínica, pode muitas vezes ser sintomas em sítios diferentes, mas que estão relacionados com a mesma origem. Se eles surgem antes de 1 ano de idade e são recorrentes, então há um sinal claro do corpo a dizer que alguma coisa se passa a nível genético ou congénito. Se isto é determinar que não há nada a fazer, que vai ser mal, péssimo a vida toda, não. Isto significa que nós mais cedo temos que tomar consciência de tudo o que estamos a fazer para que durante esse desenvolvimento da imunidade até 1 ano de idade possamos ao máximo limitar a inflamação, possamos ao máximo conseguir resolver aquilo que se passa a nível do desenvolvimento, melhorar a imunidade, melhorar a saúde intestinal, melhorar a nutrição, porque no fundo esse primeiro ano de vida é como se fosse um milheirozinho de saúde para o resto da vida toda. É quando se deve procurar estimular o animal não só a nível comportamental, mas a nível de alimentação, de meio ambiente. Todo esse tipo de estímulos vão determinar a saúde para a frente. Então, quando os estímulos são maus, nós estamos a condicionar essa imunidade, estamos a esvaziar o milheirozinho da saúde a médio e longo prazo. Quando nós fazemos tudo para melhorar, mesmo em animais que nascem com questões genéticas ou congénitas, nós estamos a encher o milheiro para que mais tarde as coisas, ou que ao longo da vida as coisas sejam mais fáceis de ultrapassar. Existe um facto, que é uma realidade, é uma verdade, que os genes não vão alterar. Não há uma terapêutica que vá alterar os genes. Mas há terapêuticas que vão estimular a expressão dos genes. Eu gosto muito de explicar isto. Eu acho que isto é tão bonito, tão importante. Dá-nos tanta esperança, de certa forma, também. Porque muitos de vocês têm, de certeza, animais que têm problemas genéticos ou congénitos que vos foram apresentados assim: olha, é genético congénito, não há nada a fazer. Vai ter que viver com isto assim quer dizer sintomático, doloroso, tudo de mau, vai ter que tomar obrigatoriamente esta quantidade de medicação e 3 pontinhos, não é? Que todos nós sabemos o que é que esses 3 pontinhos querem dizer, que é que não vai correr bem, e não vai correr bem relativamente cedo.
Mas o que eu quero vos dizer é que a expressão do gene tem a ver com aquilo que nós estimulamos a nível da genética, a nível da saúde no corpo. Um exemplo muito fácil de nós percebermos é, por exemplo, na história familiar, até na nossa história familiar, quando nós somos geneticamente muito parecidos, semelhantes, até podíamos ser gêmeos idênticos de alguém, e termos a tendência genética para ter um problema de saúde, só que eu vou tê-la e a outra pessoa geneticamente semelhante ou idêntica a mim não vai tê-la. Porque apesar de nós termos a genética, o meio ambiente, a forma como nós nos alimentamos, como nós pensamos, e o pensar tem a ver com a parte hormonal, não é? Que depois vai interferir com uma série de processos no corpo, vai fazer com que eu vá ou não ter mais tendência para ter um determinado problema de saúde genético, com o qual até já o nasci, já está em mim. E a grande diferença, então se os genes são os mesmos, não é? Que essa outra pessoa que é exatamente igual a mim tem, como é que o meio ambiente interfere, se a genética é a mesma? Ele interfere nas extremidades dos genes. Então as extremidades dos genes são zonas variáveis que podem crescer ou que podem diminuir. E é maravilhoso. É maravilhoso entender isto, porque quer dizer que quando nós temos um diagnóstico de um problema genético ou congénito, nós não estamos a dar uma sentença de não há nada a fazer, ou não devíamos estar. Nós devíamos sim entender que dependendo de tudo aquilo que nós estimulemos no organismo, do esforço que façamos para favorecer esse desenvolvimento dessas terminações dos genes, que têm um nome, chamam-se telómeros, então nós vamos poder dar mais variedade, mais capacidade, mais formas de o corpo responder, não é? E então nós conseguimos fazer com que o organismo regenere, conseguimos fazer com que o organismo não entre num estado de stress, de inflamação, de dano oxidativo tão rapidamente. Então é uma imensa luz ao fundo do túnel, não é? É percebermos que não é só uma impressão, não é? Que a alimentação é tão relevante, não é só uma impressão que fazermos antioxidantes, fazermos vitaminas, caminharmos na natureza, nós e os nossos animais, que faz muita diferença. Há inclusivamente estudos no ser humano que fazem o acompanhamento de pessoas que têm doenças genéticas e que, mudando a alimentação, mudando o meio ambiente, mudando até a forma como pensam sobre os assuntos, que esses telómeros, essas terminações dos genes, aumentam e a sua qualidade de vida e a sua saúde aumentam também. Nos nossos animais é exatamente igual. Então, voltando à questão de antes de um ano de idade ou depois de um ano de idade, para tudo o que são diagnósticos de doenças autoimunes é muito importante, porque durante o primeiro ano de vida nós podemos já estar a ter informações, manifestações muito claras de que esses problemas estão a acontecer e ignorar. Porque é cachorro, porque é normal ter várias diarreias, porque provavelmente está a vomitar porque roeu alguma coisa, mas nunca ninguém viu roer nada, não é? Porque é sensível, precisa de ser desparasitado, mas nós nem sequer fomos verificar se ele precisava efetivamente ser desparasitado ou não. Nós só achamos que era preciso, não é? Então o corpo vai dando estes sinais. Então o primeiro ano de vida é um ano que passa muito rápido, né? Os nossos animais crescem muito rápido, mas também é um ano que, regra geral, nós estamos mais próximos, nós estamos mais atentos, nós estamos mais presentes e, portanto, é um ano para colher muita informação muito valiosa para o resto da vida. E depois lá mais à frente, quando começamos num processo de envelhecimento, é esta informação do primeiro ano de vida que ajuda a perceber muitas vezes porque é que algumas coisas têm tendência a não correr tão bem. Ou seja, a chave de tudo o que acontece mais tarde e o porquê de acontecer e a forma como acontece está nesse primeiro ano de vida. Se alguém aí tem um animal que não o conheceu antes do ano de vida, que o adotou, que o resgatou após essa idade, ou não sabe a idade efetiva com que o fez, não é? Porque podia não ter essa informação, não é impossível ainda assim nós fazermos uma história clínica que nos permita chegar
a essa conclusão. É preciso mais ajuda, provavelmente, não é? Precisam de alguém com mais experiência para poder olhar para essa história clínica, mas o corpo físico, sem ser a história que nós conhecemos, também nos diz coisas. Por exemplo, os animais, quando têm algumas características anatómicas com que nascem e que não desenvolvem, também nos dizem alguma coisa. É muito comum as fêmeas que têm vulvas impubres, quer dizer que têm a vulva muito pequenina, muito pouco desenvolvida. São fêmeas que, regra geral, têm tendência para ter um sistema imunitário menos saudável, menos bem desenvolvido, ok? Por isso é que o tema da esterilização e o tema da castração são temas que hoje em dia, e a ciência já estudou isto, já há muitos artigos e investigações feitas sobre o assunto, essa decisão sobre o momento de fazer o procedimento é muito importante. Porque durante o primeiro ano de vida, que é quando ainda a maioria dos veterinários recomenda fazer a esterilização ou a castração dos nossos animais, está a decorrer uma série de coisas. O corpo ainda está a crescer, a desenvolver. E não só o corpo físico que nós vemos, este sistema imunitário, que é o tal passaporte para a saúde para o resto da vida dos nossos animais. Então, é verdade que alguns animais possam ter condições até que impliquem essa esterilização antes do ano de idade ou castração antes do ano de idade. Mas, regra geral, essas hormonas são fundamentais para um desenvolvimento saudável do corpo. Não é porque eles deixam de crescer em tamanho exterior que nós vemos que lá dentro ainda não está tudo a acontecer. Está tudo a acontecer, sim. E essa meta de 1 ano de idade é realmente muito importante e já repeti várias vezes, 1 ano de idade, e eu espero que fique convosco, que seja uma coisa que vocês lembrem sempre também. E que quando agora se deparam com problemas de saúde nos vossos animais e desafios, que vocês se recordem desse primeiro ano de idade, porque contém essa história clínica de antes do ano de idade, respostas para o que se passa agora mais tarde também. Então, inflamação é o agente principal da causa e da consequência das doenças autoimunes. Porquê da causa? Porque, tal qual como vos expliquei ainda há pouco, a genética que muitas vezes está ligada aos problemas mais crónicos autoimunes, não quer dizer que tem que ser sempre, mas muitas vezes está ligada, os genes são influenciados, esses tais telómeros, as tais extremidades, são influenciadas pela inflamação. Inflamação que pode vir da alimentação, de outras doenças, de tomar uma série de medicações e de químicos que prejudicam eventualmente mais do que ajudam, de um meio ambiente que pode causar stress, que pode causar mal-estar, inclusivamente de comportamentos que possam prejudicar os nossos animais, porque os nossos animais também reagem, como o ser humano, ao stress com a produção de cortisol, e o cortisol é uma hormona que vai afetar uma série de órgãos no corpo e que vai criar pressão a nível do sistema imunitário e vai criar pressão a nível da genética também. Então, todo esse pacote de coisas que influencia são muito importantes para nós termos em conta como sendo fatores que vão gerar inflamação, que vão alimentar processos inflamatórios no corpo. E como é que funciona a inflamação? A inflamação funciona como uma cascata, em que no início há um motivo para ela existir e que o facto de ela existir é uma resposta benéfica do corpo, é para resolver alguma coisa, mas que quando ela se mantém, porque essa coisa não é resolvida, e às vezes até pode ser resolvida, mas foi resolvida de uma forma que não chegou à causa, essa inflamação mantém-se e vai criando então alterações a nível das células, do ambiente celular, e é por isso então que as tais doenças autoimunes extremamente inflamatórias têm uma grande tendência para levar à doença oncológica. Então a história é esta. A grande parte, para não dizer a totalidade dos mastocitomas nos nossos cães, mastocitomas são tumores de células do sistema imunitário que vêm de um quadro alérgico, são animais que têm um quadro de alergia. E muitas pessoas dizem, mas não tem, mas... e depois quando nós começamos a procurar na história clínica e chegamos até àquele antes do ano de idade, as pessoas dizem assim, ele tinha diarreias, ele realmente tinha, mas acertámos na ração, ainda hoje eu ouvi isto.
e com toda a legitimidade, porque é isto que é dito às pessoas, nós temos que acertar numa comida, nós temos que acertar numa ração. Nós não temos que acertar, nós temos é que entender que se estamos sempre à procura de alguma coisa, para conseguir controlar os sintomas que temos, é porque há várias coisas que não estão a correr bem e nós estamos a tentar um penso, não é? Um penso rápido, que segura ali qualquer coisa, para essa qualquer coisa não se manifestar, mas essa qualquer coisa continua lá. E depois mais tarde surge como outra coisa e nós não ligamos os pontos, não é? Então, a história clínica é muito importante para nos ajudar a entender este tipo de questões e a origem dessa inflamação. Então, esses animais com os mastocitomas têm vários tipos de padrões. A genética também pode influenciar, podem ser animais cujas raças têm mais tendência a esse tipo de problemas, inflamatórios, de origem alérgica, é verdade, e no topo da nossa cabeça, de todos que estamos aqui, minha e vossa, de certeza que estamos a pensar nos nossos queridos bulldogs franceses, nos nossos queridos labradores, goldens, não é? Que está aqui assim a fervilhar porque é efetivamente ou é um quadro muito comum nestas nossas raças. Portanto, esse tumor tão comum nos nossos animais é um reflexo dessa história inflamatória crónica que nós não tratamos e que é de uma doença autoimune, ok? Então, é para assustar um pouco, assusta um pouco, não é? Não quer dizer que todos os animais que têm doença autoimune vão desenvolver cancro, até porque a questão do tratamento que damos a estes animais vai influenciar diretamente a forma como o corpo vai reagir. Mas que existe essa tendência, existe essa possibilidade e que deve ser uma preocupação de todos nós, deve, ok? Nós devemos estar sempre à procura de onde começa essa inflamação, de porquê que começa essa inflamação e como é que nós vamos acabar completamente com ela também. Então, em relação às doenças autoimunes mais comuns nos nossos animais, começando quase por ordem alfabética, a atopia é aquela que nós ouvimos muito, não é? Existem até medicamentos para os nossos animais com esse nome, como a atópica, por exemplo. Então, a atopia também é um termo usado para o ser humano, muito usado pela dermatologia, porque inclui sinais e sintomas que ocorrem na pele, mas que não são sempre todos iguais. Há atópicos que podem ter falta de pelo, há atópicos que podem ter comichão, há atópicos que podem ter otites, há atópicos que podem ter dermatite úmida e outros tipos de manifestação na pele. No entanto, nós pegamos nesses sinais e sintomas que são na pele, mas que são diferentes, e dizemos que a doença é esta, o problema é esta. Mas quando nós pesquisamos um bocadinho mais sobre o que é que realmente quer dizer ser atópico deveria referir mais àqueles animais que têm uma natureza genética ou congénita da doença. Porque todos os outros não têm a natureza genética ou congénita, ou seja, que começa depois de 1 ano de idade, não são verdadeiros atópicos, são animais que têm alergias ou são animais que têm intolerâncias. Ser alérgico ou ser intolerante significa que o corpo produz moléculas diferentes. O sintoma pode ser muito parecido, pode ser a comichão, pode ser o lamber, pode ser o roer, o sintoma pode ser muito parecido. Mas a história clínica de antes do ano de idade e depois do ano de idade faz toda a diferença para nós entendermos. E também depois de 1 ano de idade, a história clínica de quando é que apareceu, como é que apareceu, em que sítio, de que forma, a que horas é que esse sintoma se manifesta, que é extremamente importante. Isso vai nos ajudar a perceber onde é que está a origem do problema e evitar tornar os nossos animais doentes crónicos de coisas que nós podemos resolver na totalidade. E a lei da medicina diz assim, tudo o que é agudo trata-se de forma aguda. Tudo o que é crónico trata-se cronicamente. Ou seja, nós vamos tratar se tivermos consciência, mas se tratarmos mais cedo, na fase aguda, mais rápido fica resolvido. Se tratarmos mais tarde, na fase crónica, temos que ter a consciência e estar preparados para um processo de cura e de tratamento que proporcionalmente poderá levar o mesmo tempo de doença. E com isto eu não quero dizer que esse processo de cura ou tratamento vai ser sempre mau, vai ser sempre difícil. Não, mas vamos ter que manter. Quer dizer que quando prescrevemos uma terapêutica para um animal que já está num processo crónico, quando ele fica assintomático, não é para parar.
Quando ele fica assintomático é quando nós conseguimos diminuir a inflamação, mas não mitigamos a sua origem, a sua causa, ok? Quando muitas vezes paramos, quando chegamos à fase do assintomático, porque acabou, porque não nos lembramos, porque até estava bem, aquilo que estamos a permitir é que um ciclo novo recomece. E num período de tempo, que pode ser, dependendo de cada animal, é variável, não é? Vai voltar a acontecer. E depois vem aquela frustração, eu achei que isto já estava resolvido, porque ele já estava tão melhor. Não é assim que funciona. Eu queria muito, mas não é assim que funciona. Chegarmos ao ponto em que já não temos sintomas, mas continuamos a cuidar do corpo do nosso animal, porque temos esta consciência, é muito importante. E tratar na medicina integrativa é um trabalho em equipa. Eu, médica veterinária, não posso fazer tudo sozinha. Vocês, tutores, não conseguem fazer tudo sozinhos. E os nossos animais, coitadinhos, muito menos, não é? Nós temos que trabalhar em equipa. É absolutamente essencial nós nos apoiarmos e nós nos ajudarmos no processo de cura dos nossos animais, ok? Voltando aqui à atopia. Então, antes do ano de idade, genética congénita. Depois do ano de idade, pode ser alérgico, pode ser intolerante e pode ser causado então por coisas diferentes, não é? Portanto, a alergia ou a intolerância é a resposta que o corpo dá ao problema. O que é que pode causar o problema? Então podem ser várias coisas. Há animais que são portadores de parasitas de sangue, há animais que consumiram alimentos altamente processados que lhes provocaram inflamações no intestino que criaram essas reações de intolerância. Há animais que tiveram outros processos de doença que causaram lesão em alguns órgãos e que isso influenciou a forma como o seu corpo passou a funcionar. Então há uma série de coisas que podem causar e tudo isso é possível investigar, tudo isso é possível concluir, ao invés de dizermos só, olha, é tópico. É tópico, então está aqui esta lista de, agora vou dizer nomes, né? Apoquel, quem é que nunca ouviu? Esteroides, cortisona, prednisolona, lepicortinolo, prednicortona, né? De tudo. As injeções, não é? que também existem para ajudar a diminuir os sintomas, que são as moléculas que tentam diminuir inflamações de forma muito específica. As rações hipoalergénicas e analérgicas, cujo objetivo é diminuir a reação no intestino, onde está grande parte do sistema imunitário do corpo, àquilo que são os estímulos alimentares. Não vai fazer desaparecer, não vai. Só vai fazer reagir menos, é esse o objetivo. Só que o teor nutricional é extremamente baixo e, portanto, os nossos animais incham, engordam, não querem comer, estão letárgicos, claramente não estão felizes, por muito que eventualmente não se cocem ou se cocem menos. Então, se nós soubermos a causa, se há então a tal intolerância, se há alergia, se há um parasita de sangue, se há problema hormonal, o que é que se está a passar, nós podemos evitá-los fazer passar por isso. E não só, podemos evitar fazer passar por isso e depois ainda ter outras questões a seguir a acontecer. Ok? Então, diagnóstico. Não deve nunca ficar a pergunta do porquê ou qual a causa por responder. Essa pergunta tem sempre que ser respondida, por muito que o caminho a fazer possa não ser às vezes rapidíssimo, como todos quereríamos, essa pergunta tem que ser feita, porque essa pergunta é a chave da resposta. É aquilo que nos vai dizer, ok, então temos que mudar a alimentação desta forma, temos que fazer X análise, temos que introduzir determinado suplemento, é necessário fazer um tratamento outro específico e até eventualmente dizer, estamos numa fase de inflamação tão grande que precisamos da ajuda química para diminuir o mal-estar do nosso animal. E ao diminuir o mal-estar do nosso animal, ao diminuir esse desconforto, nós conseguirmos ganhar tempo e ter ali uma abertura para que todas as outras estratégias comecem a funcionar. Ok? Então nunca tudo é só bom ou tudo é só mau, é nós termos esta consciência de que o importante é o nosso animal. O importante é ele, o que ele sente, o que ele precisa, e isso é que determina as nossas escolhas.
Bem? Então, outras doenças muito, muito comuns nos nossos animais hoje em dia, autoimunes ou imunomediadas, a doença inflamatória intestinal, que é um diagnóstico que muitas vezes só é feito através de biópsia, com endoscópio, não é? Quando se põe lá a sonda, seja via oral ou seja via retal, para ir colher um bocadinho do tecido para saber que há células, normalmente linfoplasmocitárias, que estão a acontecer dentro do corpo, que são células do sistema imunitário muito características de processos inflamatórios com origens alérgicas. E depois o tratamento é o quê? A alimentação hipoalergénica ou analérgica, ração, medicamentos que vão reduzir essa inflamação e andamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, não é? Porque quando vamos fazer essa alimentação, tentamos não estimular o intestino, mas não estimulando o intestino também não produzimos moléculas que vão ajudar o sistema imunitário, vamos diminuir a resposta favorável do corpo. E quando damos imunossupressores e até queremos que o corpo aprenda uma resposta nova a alguma coisa, como é que ele vai fazer? Um imunossupressor, como a palavra diz, é suprimir a imunidade. Então é um contrassenso. Como é que nós queremos resolver esse problema quando nós só queremos eliminar que o corpo responda, que o corpo funcione? E doença inflamatória intestinal muitas vezes se manifesta noutras zonas do corpo. A origem está no intestino ou no estômago, mas está-se a manifestar na pele, nos ouvidos, está-se a manifestar na zona da transição dos dedos, está-se a manifestar como dores musculares, muitas vezes. Eu tenho muitos pacientes que vêm com suspeita de problemas ortopédicos, musculares, e afinal o que eles têm é dor abdominal. Como é que nós sabemos? Se não temos diarreia, se não temos vômito, como é que nós sabemos? Nós voltamos a fazer a história clínica, nós voltamos a pensar o que é que se passou na vida dos nossos animais até aquele momento, se realmente não houve sintomas e se nós até não acabamos por diminuir, abafar um bocadinho esses sintomas e afinal eles apareceram com uma outra forma. Ok? Outra coisa que não se faz muitas vezes é quando nós fazemos um exame de imagem, por exemplo, um raio-x ou uma ecografia, nós não enquadramos aquilo que encontramos. Não é? Nós temos o resultado, por exemplo, de tem uma massa, tem uma inflamação, tem isto e vem uma lista de diagnósticos diferenciais de coisas que são possíveis. E como há sempre nessas listas o diagnóstico diferencial de um tumor ou de um cancro, nós ligamos logo a luz vermelha, mas é uma luz vermelha tão forte que se liga, de regra geral, que cega. As pessoas não veem mais nada, só veem aquele diagnóstico, ok? E agimos muitas vezes de forma a que não é se calhar a melhor forma, não é? Porque vamos provocar às vezes mais questões do que entender as questões que temos para as resolver. Então uma massa, eu há pouco disse que as doenças inflamatórias, principalmente em quadros autoimunes, têm uma grande tendência para levar à doença oncológica, certo? A outra coisa que fazem essas doenças inflamatórias é gerar uma alteração celular local que o corpo, quando quer tentar resolver, quando quer tentar eliminar ou restringir, o corpo cria uma reação à volta. Então é muito comum no abdômen, em vários órgãos dos nossos animais aparecerem massas que depois são feitas citologias, são picadas, vão para a análise e a análise diz que é um processo inflamatório. E a pessoa fica com medo, porque uma citologia é só uma pequena amostra do que se passa nessa massa, não é a massa toda, e então é-nos dito que é inflamatório, mas pode ser cancro, vamos lá tirar, ok? Se nós não lembrarmos que essa massa surgiu porque foi uma forma do corpo tentar controlar o problema, nós vamos tirar os órgãos todos que tiverem massas, não é? Por medo de... Devemos ter esse receio, essa preocupação que possa vir a ser. Mas temos que entender porque é que ela apareceu, para poder resolver a causa dela ter aparecido. Senão tiramos essa e vai aparecer outra. E tiramos a outra e vai aparecer outra. E estamos nisto, não é? Temos animais que vão perdendo membros, dígitos, órgãos, vão fazendo biópsias inúmeras, não é? Porque a gente está sempre à procura do cancro, mas nunca está à procura de resolver a causa daquilo que está
a causar esses problemas todos, não é? Então, a doença inflamatória intestinal pode ser uma doença muito silenciosa a nível do próprio trato gastrointestinal. Então, o animal pode dar uma série de sinais e sintomas a nível da pele, nomeadamente, até da parte respiratória, até nós efetivamente decidirmos e entendermos que é esse o diagnóstico. Já perceberam porque é que eu disse ao início que o diagnóstico das doenças autoimunes muitas vezes leva muito tempo, que em média no ser humano são 5 anos. Nos nossos animais é uma vida inteira, porque como eles envelhecem muito mais rapidamente têm outros diagnósticos que acendem a tal luz vermelha, mas ninguém vai ver a história que levou a esse diagnóstico, ninguém trata essa história, ok? Então, muito importante nós percebermos isto e as perguntas sempre do porquê, o que é que causa, porquê, o que é que causa, de onde é que vem, para nós irmos a essa origem e tratar os sintomas, mas tratar essa origem também. Outras doenças autoimunes muito comuns nos nossos animais, para além da atopia, não é? Que falámos, já expliquei isso, para além da doença inflamatória intestinal e para além da questão relacionada com o pulmão, que também é outro órgão muito importante no sentido em que contacta com o exterior, portanto tudo o que do exterior vem para dentro do organismo pode potencialmente provocar uma reação alérgica, porque se esse órgão não está bem, todo esse contacto com o exterior também vai provocar algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia. E então, a doença pulmonar que pode se manifestar também na pele, na parte respiratória superior, nos olhos, no prurido no focinho, que é um padrão que os animais têm muito e que culpamos, regra geral, o exterior, os tais pós, pólenes e ácaros, tem muito a ver com a imunidade no próprio órgão. Então a pergunta é, porquê que o órgão não tem boa imunidade? Porquê que este meio ambiente que a outro animal não provoca sintomas está a provocar ao meu animal? Autoimune, ok? Então, há o diagnóstico da bronquite, há o diagnóstico da asma, que são diagnósticos que hoje em dia, através da medicina regenerativa, podem ser perfeitamente tratados e devem ser tratados. Porque por muito que ele não tenha a tosse, que seria aquilo que nos faria pensar logo e imediatamente na parte respiratória, é uma inflamação que está a acontecer num órgão que contacta com o exterior, num órgão que oxigena o sangue e que, não estando a funcionar adequadamente, vai provocar uma série de reações em cadeia em várias zonas do corpo, ok? Então, é importante nós olharmos o raio-x do pulmão, é importante nós olharmos um raio-x abdominal e quando olhamos, mesmo que estejamos à procura de uma coisa muito em particular, olhar para ver o todo, para entender se não há mais nada a chamar a nossa atenção, não é? Porque é isto que o corpo faz, o corpo envia-nos sinais, mostra sinais de várias formas diferentes que nós teremos depois que interpretar. Ao invés de pensarmos que este sinal é para eliminar, ponto. Eliminei o sinal, estou no caminho certo. Ok? Outras doenças a nível dos nossos animais relacionadas com o quadro autoimune ou imunomediado são as doenças, por exemplo, autoimunes extremamente inflamatórias como o lúpus. O lúpus é uma doença que pode afetar a pele, pode afetar os órgãos e pode ter a ver efetivamente com estímulos a nível ambiental que o desencadeiam ou questões genéticas e congénitas. Voltamos àquela pergunta de há pouco, de quase no início, que é antes do ano de idade ou depois do ano de idade, estes sintomas. E fazer esta pergunta, seja em que circunstância for, independentemente da suspeita daquilo que se passa com os nossos animais, é muito importante. Saber que toda a inflamação crónica que vai acumulando no corpo, por muito que nós estejamos a atenuar sintomas, se essa inflamação continua a ocorrer, se essa inflamação continua presente, vai degenerar para outro tipo de reações. Saber também que não é o fim de linha, o fim de soluções, sabermos que o diagnóstico é genético ou congénito, porque a medicina regenerativa consegue ajudar esses pacientes. Saber que a parte hormonal no corpo é extremamente importante, porque durante um processo inflamatório crónico o corpo está sempre a produzir cortisol.
E nas análises, no intervalo do normal é onde elas vão estar sempre, porque o animal não tem um problema hormonal. O animal tem um sistema hormonal cansado, exausto de tentar diminuir a inflamação. Então é preciso ter atenção a isto também. É preciso ter atenção também à carência de nutrientes que os animais que têm um processo inflamatório crónico têm, obrigatoriamente. Porquê? Porque essa inflamação consome muito do corpo. E ao consumir do corpo, impede que outros processos benéficos para a saúde possam ter maneira de ocorrer, possam ter forma de funcionar. Então, suplementar os nossos animais é extremamente importante. Então, tratar um doente autoimune ou imunomediado e tratar um doente oncológico é muito semelhante. Só que hoje em dia ainda tratamos o doente oncológico como sendo uma questão muito específica daquele tumor, daquela massa, não é? E aquela cirurgia, aquela quimioterapia, e tratamos o autoimune com, se é autoimune, vou suprimir a imunidade. E os dois têm tanto em comum, porque um faz parte da história do outro, obrigatoriamente, que os dois têm coisas em comum que devem ser tratadas. E que coisas são essas? Os órgãos envolvidos na produção do sistema imunitário, portanto o intestino, aquilo que nós hoje em dia já estamos habituados a ouvir falar como sendo o segundo cérebro, que é tão importante, não é? Lá que se formam neurotransmissores, aquelas moléculas que comunicam entre o intestino e o sistema nervoso central e que ajudam a comunicação do corpo depois de volta através do sistema imunitário e de todas as hormonas novamente. Temos que entender que há lesões que vão surgir que nós podemos regenerar, outras que nós vamos ter que continuar a cuidar porque não haverá regeneração nessas zonas, e entender que quando pontualmente é necessário, temos que intervir. Intervir seja com químicos, intervir seja com procedimento médico ou cirúrgico, que não devemos excluir essas opções, mas sempre com o objetivo terapêutico. Nós temos sempre que saber o porquê de estarmos a fazer algo e o porquê desse algo poder ser benéfico para os nossos animais. Então, nenhuma posição extremista em saúde ou na vida, pelo menos do meu ponto de vista, é positiva. Mas na saúde nós temos que estar preparados para isto. Portanto, por isso é que surge a medicina integrativa e por isso é que surgem hoje em dia várias opções. Algumas delas estas que nós criamos com a Tula. E a Tula surge exatamente para começar a dar resposta àquilo que durante estes quase 20 anos eu percebi que não iria conseguir ir buscar a outro sítio. Estes animais, regra geral, dos autoimunes e doentes oncológicos, são animais que, para ter uma estratégia completa, correta de todos os sinais, sintomas e das causas e das alterações que já têm no organismo, precisam de muito apoio. E esse apoio precisa de ser dado pela via da alimentação, pela via da suplementação, e é aí que nós entramos então, para simplificar também a vida dos nossos animais e a vida dos tutores, como é óbvio, tornando que animais que já estão muitas vezes muito cansados, em situações muito difíceis de aceitar já a toma de uma série de tratamentos ou de suplementos, outros via oral, que consigam obter de forma completa aquilo que nós já percebemos ao longo destes anos todos que eles necessitam e que é comum a todos eles, ok? Então, vocês ainda não sabem, isto está tudo ainda a acontecer neste momento. A Tula é uma gama de variados produtos, variados suplementos que têm em conta o doente autoimune, têm em conta o doente oncológico, que são, regra geral, na medicina, doentes muito postos para segundo plano no que diz respeito à cura. São doentes que são muitas vezes rotulados como paliativos, como vamos fazer alguma coisa para mitigar um sinal ou sintoma, já não estando ou não havendo grande possibilidade de ambicionar a cura ou de tratar o animal em direção à cura. E é isso que nós não concordamos, é isso que nós não achamos. Nós ainda achamos que com uma história clínica, com um bom diagnóstico, com entendimento de sinais e sintomas que apontam para um padrão, que é possível nós curarmos os nossos animais. Então, não só achamos, como temos provas clínicas disto e temos ao longo dos anos que fomos utilizando e fomos aproveitando da medicina humana,
da suplementação deste e daquele princípio ativo, que estes resultados são possíveis. Simplificamos tudo isso e direcionamos tudo isso de acordo com as doses, de acordo com a apresentação e de acordo com o princípio de nunca criar inflamação, que infelizmente muitos dos suplementos em veterinária não têm em consideração. Então nós, para termos um efeito de algo que queremos, acabamos por estar a lutar com a inflamação do veículo desse algo que acabamos por dar. E isso agora acabou, não vai haver mais, não queremos mais nada disso, queremos que realmente aquilo que eles precisam, que seja aquilo que eles recebam, porque nós queremos resultados, tanto quanto vocês. E tudo aquilo que for possível continuarmos a fazer para melhorar a saúde dos nossos animais, seja com as fórmulas que já criamos, seja com aquelas que já imaginamos que possam ser as próximas, vamos melhorar. Porque isto é efetivamente um trabalho de equipa e é um trabalho que carece o vosso apoio, a vossa ajuda, a vossa divulgação também, que é muito importante. Porque juntos somos mais fortes, juntos conseguimos fazer mais e melhor. E este é um caminho que tem sido um caminho bastante solitário a nível da medicina, porque, como devem imaginar, não é um caminho comum, e tudo aquilo que não é comum gera estranheza, gera alguns anticorpos até, quando na realidade isto tudo é tão ou mais ciência do que aquilo que é convencional. Só que interpretada à luz de um pensamento crítico que tem por base conhecimentos que estão relacionados com uma forma de ver o corpo, que é olhar o paciente para além da sua doença, não é? Nós não tratamos só a doença, nós tratamos o paciente, porque sem tratar o paciente nós não conseguimos eliminar a doença. É tão simples como isto. E eu tenho a certeza que todos vocês aí desse lado conseguem entender. Então, a propósito das autoimunes, e só para falar-vos aqui um bocadinho daquilo que nós já temos disponível, mas que teremos muito mais dedicado a todas estas áreas dos autoimunes, que têm a ver com os padrões que os nossos animais apresentam e que são iguais no ser humano na realidade, nós temos utilizado com muito bons resultados, seja a nível de aceitação do paciente, seja a nível de resposta em quadros mais agudos ou quadros mais crónicos, uma fórmula de CBD criada por nós então, que combina antioxidantes, nomeadamente ômegas, de origem não alérgica. Essa fórmula, e é uma fórmula cujo nome também facilita o seu entendimento, que é esta. É uma fórmula que nós vamos recomendar e temos recomendado para os nossos doentes autoimunes, imunomediados, para os nossos doentes oncológicos e que tem devolvido, e temos até publicado aí nos stories alguns desses casos, tem devolvido qualidade de vida e tem devolvido condição corporal, tem devolvido apetite, tem devolvido bastante qualidade de vida. Então, o que nós temos que entender é que a estratégia do doente autoimune não é uma estratégia única, não é uma estratégia baseada apenas numa solução, porque é um processo crónico que já afetou várias coisas, é um processo crónico que realmente precisa de várias estratégias terapêuticas. Então, a causa do problema deve sempre ser tratada, a causa do problema deve ser tida sempre em conta e as estratégias que nós encontramos para ajudar e para resolver vão ser direcionadas especificamente a cada paciente. Então vocês que estão com eles, vocês que são a família deles, vocês são extremamente importantes para conseguir darem o feedback, para conseguir notar esses sinais e sintomas e agirem atempadamente, também. Então, que hoje não fique aqui a sensação, a imagem ou a ideia do desespero de que um doente autoimune tem que ser um doente oncológico, não, mas que fica aqui a ideia sim de que não tratando uma doença autoimune ou uma doença imunomediada, que são extremamente inflamatórias, que nós podemos conduzir a quadros que efetivamente são quadros muito mais graves em termos de inflamação e quadros que então vão prejudicar bastante a saúde, vão prejudicar bastante a longevidade dos nossos animais de estimação, tá bem?
Quero agradecer-vos muito a presença de todos vocês aqui hoje, mais uma quinta-feira, mais um tema importante, e voltar a relembrar a relevância de todos vocês que aqui estão, todos aqueles que também não puderam estar agora aqui ao vivo, mas que vão ouvir esta live, e para refletirem para vocês, para os vossos animais, e para refletirem também para aqueles de quem vocês gostam, para aqueles que vocês ouvem e que sentem que têm preocupações semelhantes às vossas, porque é um caminho muitas vezes solitário, aquele que é o do tutor com um animal com uma doença crónica, e ter o apoio de pessoas que nos indicam, nos orientam, nos ajudam e nos partilham até informações importantes pode efetivamente mudar a vida de muitos dos nossos animais. Também. Um beijinho muito, muito grande para vocês. Próxima quinta-feira estaremos cá com outro tema muito, muito importante para a saúde dos nossos animais. Obrigada a todos e boa noite.